uma fase fundamental da vida. Muito do que nos tornamos se define ali pelos 20 e poucos anos, no auge da juventude. Mas em um país desigual como o Brasil, para muitos as oportunidades não chegam, ou se chegam, encontram esses jovens absolutamente despreparados. Uma realidade que se acentua com a pandemia e perda de direitos. Hoje a gente vai conversar sobre trabalho para a juventude. O Sala de Convidados está começando. Não existe fazer política pública de juventude sem incluir a juventude. 19,6% dos nossos jovens nem trabalham e nem estudam. Aqueles que não estão trabalhando, estão muitos deles procurando trabalho. Mas só trabalho e renda ela não é suficiente. A gente tem que trazer oportunidades também. Nesses períodos de crise fica mais complicado para a juventude. As oportunidades e os acessos são distintos. Como é que eu vou ter experiência se eu sou jovem e estou iniciando agora no mundo do trabalho? O jovem não sente a presença do Estado na sua vida. Conversando comigo hoje pela internet sobre trabalho para a juventude, Helena Abramo, socióloga associada à ONG Ação Educativa de São Paulo, Marcos Barão, presidente do Conselho Nacional de Juventude, o CONJUVE, e Raquel Miranda, coordenadora do Programa de Embaixadores do Dia Internacional da Juventude, IYD Brasil. E a gente adora quando você participa, né? Mandando perguntas e comentários, dividindo com a gente a sua experiência. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então, não deixa de participar. Raquel, Marcos, Helena, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje para falar desse tema. Agora mais que nunca urgente, né, Helena? Vou começar com você, porque nesse momento de pandemia, a gente tem um retrato que se modifica e se acentua para a juventude principalmente, né? Eu queria que você trouxesse que retrato a gente tem nesse momento para a juventude brasileira. Bom dia, Yasmin, Barão e Raquel. Você tem toda a razão, Yasmin, é um assunto importantíssimo a gente conseguir entender o que acontece com a juventude nesse momento da pandemia, né? Num primeiro momento nós pensamos que os jovens seriam os menos afetados, porque provavelmente teriam menos efeitos, né, graves em relação à própria doença, mas nós sabemos que a pandemia produz muito. Essa crise colocada para a pandemia está produzindo muitos outros problemas, além da própria doença, ou inclusive por conta da gravidade, né, dessa situação da pandemia. E no caso dos jovens, a gente precisa entender que a pandemia ela se soma a uma crise que já vinha se processando, né? Principalmente nas possibilidades de inclusão e desenvolvimento desses dois temas dessas duas dimensões da vida tão importantes para os jovens, que são, inclusive, a situação de estudo e trabalho, né? A gente estava vindo de um período de aumento da inserção dos jovens na educação, de aumento de acesso à educação, inclusive de melhorias relativas no mundo do trabalho, com diminuição do emprego informal, né, com diminuição da taxa de desemprego, mas a partir de 2015, 2017, principalmente a partir de 2017, essas situações começam a se inverter, né? Maiores dificuldades dos jovens se manterem na escola, maiores dificuldades, uma taxa de emprego começa a crescer. E com a pandemia, essas duas questões se agravam, né? Os jovens têm a sua possibilidade de continuidade dos estudos muito afetadas, né? Não só porque a gente teve que fazer a interrupção das atividades presenciais, mas porque a desigualdade que existe entre os jovens no Brasil fez com que muitos tivessem muita dificuldade de acompanhar o ensino remoto, né? A gente sabe que as condições de acompanhamento do ensino remoto são muito diferentes, né? Principalmente para os jovens das famílias de baixa renda, e isso também afetou, evidentemente, a sua relação com o mundo do trabalho. Não só porque alguns tiveram que ir em busca de renda porque seus pais perderam emprego, mas também porque os próprios jovens, né, que já são, na sua grande maioria, trabalhadores, tiveram muitas dificuldades exatamente porque muitos deles estão inseridos em relações de trabalho com poucos direitos, com pouca proteção, né? E numa situação como a da pandemia, isso se coloca de uma forma
muito complexa, né? Os jovens que não têm proteção nenhuma na situação de doença, da situação de gravidade, de saúde pública colocada pela pandemia, se viram ainda mais fragilizados e desprotegidos nessa crise. É importante trazer isso, né? Até porque nesse momento parece que o jovem é um transmissor do vírus e que não sofre nenhuma consequência, mas não é bem assim, né, Barão? Quero trazer com você o fato de que a proteção à juventude, acesso a trabalho e renda está na legislação brasileira, mas parece que é marketing político, parece que é um grande favor quando isso é realmente colocado em prática, né? Como é que isso se dispõe hoje na nossa legislação e que impulsos a gente tem para que o Estado atue nessa direção? Bom, essa é uma verdade lamentável. Mas eu quero te cumprimentar, Yasmine, bom estar aqui de volta com vocês, aqui no estúdio, cumprimentar também a professora Helena Abramo, uma honra estar aqui com ela nesse espaço, Raquel, querida amiga, cumprimentar telespectadores que estão acompanhando a gente nessa conversa tão importante. E como você mencionou, ouvindo um pouco aqui também dessa provocação inicial da Helena, sobre a situação da juventude no Brasil, a gente tem que diferenciar uma coisa da outra, e essa diferenciação que eu quero fazer é muito importante. A gente não pode confundir benefício com direito. E quando a gente fala de profissionalização, trabalho e a renda, e quando a gente está falando do trabalho decente, a gente não está falando de um benefício que o Estado deve ou pode oferecer para essa população jovem. A gente está falando de um direito que tanto é protegido pela nossa Constituição, quanto pela legislação trabalhista conquistada com muita luta, mas, em especial, quando a gente fala de jovens, a gente está falando do Estatuto da Juventude, a Lei 12.852, de 2013, que estabelece um marco de direitos para a população jovem no Brasil, para essa população que hoje é constituída por brasileiros e brasileiras com idade entre 15 e 29 anos, somando quase um quarto da nossa população, são quase 50 milhões de pessoas nessa faixa etária. É um marco sem precedentes na nossa história. Isso representa, tanto no potencial individual da juventude, revolucionário, criativo, fazedor, mas no potencial coletivo e geracional, realmente um momento estratégico, relevante para o nosso país. Conquistas como o Estatuto da Juventude são frutos de uma movimentação, sobretudo, da sociedade civil organizada, de juventudes diversas e plurais do Brasil, que juntas lutaram para a institucionalização de uma política de juventude no Brasil e na busca de conquistar marcos institucionalizados para que se pudesse estabelecer uma política de Estado, justamente para que a gente rompesse com qualquer tipo de narrativa entre benefício e direito. Então, o Estatuto da Juventude, que é esse marco, mais uma vez conquistado com muita luta, jovem que está assistindo a gente aqui, ou agente público que trabalha com jovens, professores, professoras, pessoas que atuam no setor privado, setor social. O Estatuto da Juventude é o nosso parâmetro para entender quais são os direitos da população jovem. Lá, a gente tem nesse Estatuto 11 eixos de direitos prioritários para a população jovem, e um deles é o eixo do direito de profissionalização ao trabalho e à renda. E aí, quando a gente olha para essa realidade contornada tanto pela matéria inicial quanto pela fala aqui da professora Helena Abramo, a gente percebe que o contexto é de violação de direitos. Então, não é só negligência, é um contexto de violação constante dos direitos da população jovem, até porque o quadro é um pouco mais complicado do que o que apareceu no início. Eu vi o Salvino, que é o secretário de Juventude do Rio de Janeiro, falando 16,9%. Esse é um quadro que, quando a gente olha para a população jovem brasileira e a gente olha especificamente para a população jovem de 18 a 24 anos, a gente tem um quadro muito mais complicado, que chega a 30%, uma taxa que é mais do dobro da taxa média da população geral, e não é só grande hoje, na verdade, ela é a maior desde que a gente começou a monitorar esse dado. Então, desde que a gente começou a monitorar desemprego entre a população jovem, nunca antes a gente teve uma taxa tão alta de desemprego. Quando a gente olha dentro do grupo geral da população jovem, para grupos historicamente marginalizados e violentados nos seus direitos, como, por exemplo, as jovens mulheres ou jovens negros, pretos, pardos de periferia, das zonas
do Brasil, que já sofrem com uma série de outras vulnerabilidades, essa taxa também ela se sobrepõe à taxa média da população geral. Então, a gente vê que isso aí realmente é algo que cria uma série de desafios, não só a violação de direitos, mas, no final do dia, de uma maneira muito simples, compartilhando com vocês aqui, a verdade é que isso é um sonho, são sonhos destruídos, são perspectivas de vida destruídas, são possibilidades de presente e de futuro para jovens e para o país sendo destruídos. Raquel, vamos trazer um pouco da comparação Brasil e mundo, né? Como é que está a situação dos jovens, no geral, em outros países, e como é que você avalia a situação do jovem brasileiro em comparação com os demais? Obrigada, Yasmin. Bom dia a todos e todas. Barão, professora Helena, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. No cenário, né, brasileiro hoje, a gente encontra, né, vários aspectos, como a professora e o Barão já citaram. Então, a gente vê que, né, infelizmente, nós temos uma grande parcela da população jovem aí sem perspectiva, né, de futuro, por mais que a gente esteja conectado às muitas redes, que a gente tenha acesso muitas vezes a cursos, capacitações, eu acredito que a gente ainda não entendeu, né, a diversidade que existe dentro dessa juventude brasileira e que ela precisa ser muito ressaltada. Então, a gente vai falar sobre jovens de periferia que não têm acesso, né, muitas vezes a instrumentos de internet, a um aparelho de celular ou mesmo um computador para estar fazendo esses cursos que muitas vezes são gratuitos, porque o que eu escuto muito hoje em dia é falar assim, mas o jovem tem muita oportunidade, mas as pessoas não sabem a realidade que o jovem brasileiro hoje está vivendo, em grande parcela da população. Então essa é uma grande diferença para o restante do mundo, não, né, que o restante do mundo esteja conectado às redes, né, e tenham todo esse amparo, mas hoje o jovem brasileiro comparado com, né, o jovem mundial, a gente tem sim essa diferença, né, de acesso à internet, e a desigualdade no Brasil ela é muito grande, comparada também a outros países do mundo. No Dia Internacional da Juventude, felizmente, a gente tem um destaque aí do ano passado com relação às outras juventudes, então a gente mostra o potencial da juventude brasileira. Então, ano passado, a gente fez 3 vezes mais do que o restante do mundo junto, numa janela de 14 dias, impactando mais de 100 mil pessoas. Então, é importante a gente olhar para o nosso entorno e falar assim, nós temos um potencial gigantesco, a juventude brasileira, apesar de todos esses aspectos que estão aí contra ela, ela está lutando por, enfim, mudanças mesmo dentro da sociedade. Então, é importante a gente ressaltar esse potencial que a juventude brasileira tem, mesmo diante de todos os aspectos negativos que poderiam estar, né, enfim, prejudicando ainda mais, mas diante, né, dessa crise a gente soube responder bem no ano de 2020. Então foram 14 dias de muitos eventos com as pautas da juventude aí sendo discutidas. E esse ano também. Muito importante o Dia Internacional da Juventude. Os jovens foram os que mais sentiram o impacto da pandemia. É o que mostra, entre outros dados, o Atlas da Juventude. Com o vento soprando a favor de mudanças, o mundo tem atualmente sua população mais jovem da história. No Brasil, temos cerca de 50 milhões de pessoas que têm entre 15 e 29 anos. O número de jovens aumentou. Os desafios também. A gente vê aí jovens no mundo inteiro com mais dificuldade agora para conseguir emprego, né? Por quê? Porque em períodos de crise como agora, juventude no mundo inteiro, né, passa a competir com pessoas, competir por vagas, né, por um espaço no setor produtivo, com pessoas que já são qualificadas, que já têm experiência, que já têm aí anos de trajetória, né? Então, para a juventude, sempre, né, nesses períodos de crise, fica mais complicado para a juventude. E apesar de ser uma juventude conectada e com acesso à informação, vivemos um aumento de desigualdades que tem gerado incertezas sobre o futuro das juventudes, diversas e plurais. Uma situação que já começava a dar os primeiros sinais antes mesmo da pandemia. A gente percebeu que o jovem, ele é a parcela da população que mais perde renda, por exemplo, de 2016 a 2019, quando a gente já estava vivendo uma crise.
E aí a gente olha para perfis específicos e descobre que um jovem sem instrução, por exemplo, que não recebeu acesso à oportunidade de desenvolvimento, seja ela na educação formal, na educação informal, cursos técnicos, enfim, que não recebeu acesso a desenvolvimento, ele perdeu nos últimos, de 2016 a 2017, quase 50% da renda. E com uma juventude tão diversa, é preciso olhar a fundo recortes sociais e históricos. As oportunidades e os acessos são distintos, né? E aí a gente tem os inúmeros exemplos aqui que a gente pode dar, né, postados, por exemplo, pelo campo, né, pelo marcador social da cor da pele, pelas condições de desigualdade de gênero, né, de que, inclusive, ser jovem, e aí as interseccionalidades que a gente chama, né, ou seja, ser jovem mulher, um território de periferia, como um território da Zona Sul Carioca, é distinto, né, embora ambas possam sofrer discriminações em graus distintos por serem mulher. O Atlas das Juventudes aponta que em 2021, 55% dos jovens que continuam estudando durante a pandemia têm como principal motivo conseguir um futuro melhor. 21% responderam que precisaram parar os estudos para ganhar dinheiro. A pesquisa promovida pelo Conselho Nacional da Juventude ouviu 68 mil jovens em todo o país e revela ainda um outro tópico importante, a saúde mental. Em 2021, apenas 7% dos jovens não passaram por nenhuma situação ou tiveram agravamento de questões de saúde. Os jovens que ficaram fora de sala de aula, que ficaram sem acesso a aulas online, que não prestaram o Enem por questões de saúde mental, por questões de falta de perspectiva, já é uma consequência que a gente já vai ter que encarar. A pesquisa apresenta dois fenômenos que são uniformes com relação às juventudes no Brasil. Existe uma solidão institucional, que a gente chama. O jovem não está conseguindo muito ter uma relação saudável com a intergeracionalidade. A internet traz uma conexão, mas ela não é tão real, né? Eles mesmos trouxeram isso nas falas deles, né? O paradoxo da internet, como a internet traz coisas muito importantes, mas ao mesmo tempo suga energia, né? Então a gente tem um contexto muito difícil, porque o jovem não está conseguindo se sentir apoiado, né, pela sociedade em geral, assim. E aí eu já conecto isso com uma sensação que apareceu também em todas as nossas conversas, né, na parte qualitativa, que é o jovem não sente a presença do Estado na sua vida. Então ele não sente que ele tem os direitos protegidos, basicamente. O coordenador da Agenda Jovem, Fiocruz, ressalta que temos uma juventude trabalhadora, mas que vive um momento de profundas mudanças trabalhistas que geram impactos nos dias de hoje e nos que hão de vir. Os dados estão fartos a dizer de que os jovens, aqueles que não estão trabalhando, muitos deles, né, estão procurando, 4 milhões de jovens no Brasil, estão procurando trabalho, né? E acho que isso é uma premissa importante. Aí os tipos de trabalho, né? A gente está vivendo uma fase da juventude agora, né? Quem está chegando na fase da juventude agora está vivendo sob um espectro imenso de transformações no mundo do trabalho, né? E muito desse mundo do trabalho não está, digamos, garantindo as condições, não só de permanência, como de proteção social do trabalhador. E em um momento crucial, é preciso pensar políticas públicas para as juventudes de forma emergencial, transversal, algo que deve ser pensado nos mais diferentes contextos. Um ponto importante da gente pensar no pós-pandemia não existe fazer política pública de juventude sem incluir as juventudes. Não existe fazer política pública sem incluir os jovens nesse processo. Como é que a gente faz escutas? Como é que a gente entende o que é realmente importante? Porque senão a gente faz políticas públicas que não são boas o suficiente para os jovens. Não tem como fazer política para jovens sem o jovem, né, gente? Isso está dado, realmente é muito importante. A Helena sabe disso melhor do que ninguém aqui. Décadas convidando os jovens a pensar junto com você, né? Vou trazer a participação da nossa audiência. A Rita Bibi, que está sempre participando aqui com a gente, mandou um comentário e vou compartilhar com os convidados, começando por você, Barão. Ela gostaria de saber sobre a reforma na educação do ensino médio, porque ela acredita que estão interligados, o quanto poderá ser prejudicial para a formação desses jovens, apesar de alguns defenderem a ideia de que eles ficarão mais preparados para o mercado e com maior possibilidade de empregos, como se fosse o único entrave do trabalho para a juventude. Há alguns anos o ensino médio era semelhante, os 2 primeiros anos básicos e mais 2 anos de formação técnica profissionalizante, e isso não deu certo, foi desmembrado. Barão, vou começar com você e também te deixando à vontade para fazer qualquer comentário sobre a rodada anterior que a gente fez aqui.
Na verdade, quando a gente fala de empregabilidade, acho que tem uma dimensão que é mais ampliada, que a gente tem trabalhado muito, que é o debate da inclusão produtiva. E isso envolve uma dimensão um pouco maior, assim, de outros elementos que compõem a vida e os direitos integrais do que é ser jovem, né? Então, o direito à educação, o direito à saúde, são outros elementos que têm uma influência muito direta nesse processo do emprego, do desemprego, da inclusão produtiva, do trabalho decente. A gente vê isso na pandemia agora. Quando a gente vê, por exemplo, a saúde da população jovem, da população geral sendo afetada e a interrupção, por exemplo, do processo educacional, é óbvio que isso tem tido um impacto muito significativo também na economia e tem tido um impacto no curto prazo e vai ter no médio prazo. Só a gente vê a taxa de desemprego entre a população jovem que eu mencionei anteriormente, ela ao longo de 2020, ela cresceu 6 pontos percentuais. Então a gente sai do último trimestre de 2019 com uma alta taxa de desemprego, já era maior até então, um crescimento de 6 pontos percentuais no mesmo período final de 2020. Então a gente vê como as coisas estão interligadas. E é óbvio que a política de juventude ela tem que ser olhada a partir dessa perspectiva transversal, uma lógica sistêmica. E uma coisa afeta a outra porque uma vida é uma vida integral, ela não é uma vida feita por fatias. E a educação, especificamente, ela é uma dimensão fundamental para a efetivação de direitos, também para a emancipação de jovens dentro das suas próprias trajetórias como no ciclo de vida. O processo da reforma, especialmente do ensino médio, o processo tem sido amplamente debatido. Então, existe um entendimento de que a gente precisa ampliar alguns elementos do processo educacional no Brasil justamente para garantir uma maior capacidade de inclusão produtiva. Então, esse elemento do ensino, ampliação do ensino técnico, ampliação do ensino integral, maior conexão entre o campo da educação e o mundo do trabalho, como algumas políticas, aliás, bem-sucedidas, e que agora, inclusive, estão em risco, como, por exemplo, a lei da aprendizagem, que cumpre um papel importante na proteção social. Aliás, a nossa própria pesquisa demonstra isso, né, que jovens que estavam sob essa proteção social, como de política de jovem aprendiz, acabaram se sentindo menos impactados psicologicamente. Então, é um tema que aparece também nas falas aqui das matérias. Perderam menos renda e permaneceram mais na escola. Então, a gente vê como que esse tipo de política é importante. Mas, e aí eu entendo a pergunta que está sendo colocada, que às vezes numa narrativa política de se produzir o avanço que é importante, que é necessário, a gente encontra uma proposta que coloca em risco direitos que foram conquistados. Não é dessa maneira que a gente enxerga que a política pública deve acontecer. Direito é direito, o direito foi conquistado. A gente sempre parte da perspectiva que nenhum direito a menos para a população jovem. Então, a gente defende a melhoria do ensino, mas, assim, não dá para ter uma narrativa de reforma como essa quando a gente olha, por exemplo, na prática, como é que a política pública se faz? O investimento. Pega os 3 últimos PPAs do governo federal, e o que você vai ver é que, sucessivamente, você tem cortes de investimentos em educação. Então, mesmo que a reforma fosse a melhor possível, eu considero uma reforma importante, a melhoria do sistema educacional no Brasil importante, mas o que a gente vê na prática é um discurso uma prática contraditória para um discurso que é fundamental. Então, essa é um pouco da avaliação do Conselho Nacional da Juventude, reconhecendo a importância que a gente precisa realmente melhorar a educação do nosso Brasil, universalizando o acesso à educação de qualidade e também a capacidade da escola dialogar com as outras dimensões da vida de jovens, sobretudo, nesse caso, com o mundo do trabalho. Suzana, para a gente encerrar esse bloco, queria também te convidar a comentar a questão que a Rita trouxe para a gente. Helena, a gente vai também trazer um elemento a mais aí, que é a desilusão juvenil, né? Porque isso também tem um impacto grande a partir da questão da educação. Como é que você avalia isso? Helena. Obrigada, Yasmin. Eu acho, Yasmin, que o Barão falou 2 coisas essenciais aqui que eu acho que é importante a gente recuperar para essa resposta, né? Que, primeiro que isso, as políticas públicas, elas
têm que ser são desenvolvidas para a garantia dos direitos, né, definidos tanto na Constituição como no Estatuto da Juventude, né, no caso dos jovens, e o direito à educação, e uma educação de qualidade, e o direito ao trabalho, mas não só ao trabalho, mas ao trabalho decente, são dois desses direitos, né, que estão nos nossos marcos legais e que as políticas públicas têm que se fazer no sentido dessa garantia e de reduzir as desigualdades, né, promover o acesso, garantir a possibilidade dos jovens exercerem seu direito e reduzir as desigualdades que existem no acesso e na permanência numa educação de qualidade, num trabalho decente. Quando a gente fala trabalho decente, né, Barão, é importante a gente dizer que foi um conceito desenvolvido também dentro em diálogo com os jovens, em diálogo também tripartite com empregadores e trabalhadores, com a assessoria da OIT, na definição de que é um trabalho, né, um trabalho exercido em condições de liberdade e com proteção social. Né? É isso que é importante dizer, que é o trabalho decente. É isso, a ideia de um trabalho que tem que estar protegido, né, e com todos os direitos definidos na nossa Constituição. E muitas vezes o trabalho para os jovens não tem essas características, né? Então, eu acho que é um esforço que a gente tem que fazer no Brasil para que, assim como a gente fez um esforço gigante da sociedade inteira para afirmar e para ganhar, né, ações que garantissem uma educação para todos os jovens, educação de qualidade, né? A gente tem que ter esse mesmo esforço para garantir o direito ao trabalho e a um trabalho decente, né? E como disse o Barão, algumas dessas reformas que estão sendo colocadas no momento, elas, em vez de promover o aprofundamento da garantia desses direitos, estão retirando direitos, né? Então, por um lado, as reformas da educação, mas eu queria muito aqui fazer referência a uma coisa que está em curso agora, né? Com essa medida provisória 1045, que foi aprovada na Câmara e está em votação no Senado, que contém 3 programas inteiros dirigidos aos jovens, que teoricamente são para promover o ingresso deles no mercado de trabalho, mas que na verdade promove uma inserção não decente, né? Uma inserção de segunda classe, né? Com menos direitos, com salários menores, com alguns deles até sem vínculo empregatício, né? Na verdade, então, nesse sentido, retirando, em vez de promover direitos dos jovens. Então, e já vem eu acho que é muito momento importante que a gente preste muita atenção nessas reformas que estão sendo propostas, porque a maior parte delas, na verdade, tem na sua essência uma perspectiva de retirada e não de aprofundamento dos direitos dos jovens. Desculpa até te interromper, Helena, porque eu quero convidar vocês que a gente se aprofunde nessa temática no segundo bloco, falando realmente dessa questão da precarização do trabalho, porque isso é uma questão importantíssima, né? Na pandemia a gente viu isso crescer demais, né? Eu acho que merece que a gente realmente se atente mais a isso. Quero ouvir Raquel também, mas a gente precisa fazer um intervalo rapidinho. Como é que se impulsiona a juventude com formação e oportunidades de trabalho? A gente vai trazer um exemplo no próximo bloco e o intervalo é bem rápido, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre trabalho para a juventude. Comigo via internet, Helena Abramo, socióloga associada à ONG Ação Educativa de São Paulo, Marcos Barão, presidente do Conselho Nacional de Juventude, o CONJUVE, e Raquel Miranda, coordenadora do Programa de Embaixadores do Dia Internacional da Juventude, IYD Brasil. E se você quer participar de casa, ainda dá tempo, manda suas perguntas e seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Jovens precisam sonhar e receber apoio para a construção desse sonho. A nossa reportagem foi conhecer o Emprega Juve. Todas as vezes que eu tenho oportunidade ou possibilidade de aprender algo novo, eu enfio a cara, como dizem as pessoas nos estudos, né? Eu começo a pesquisar, a buscar para o meu próprio crescimento.
palavras são da Carolina. Ela tem 22 anos, é natural da Bahia e veio para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades. Ela corre atrás, fica de olho em todos os cursos gratuitos. Mesmo assim, a pandemia deixou tudo mais difícil. Eu acho que os jovens são mais afetados, porque muitas vezes eles estão no início de carreira, não têm uma especialização, aí vão procurar mercado de trabalho, uma oportunidade e já perde a experiência. Como é que eu vou ter experiência se eu sou jovem e estou iniciando agora no mundo do trabalho? Então, eu acho que a dificuldade para o jovem é bem maior. É na Prefeitura do Rio que a gente conhece o Salvino, secretário de Juventude da cidade. Ele tem 23 anos e foi criado na Cidade de Deus. É a primeira vez na história do município que existe uma secretaria direcionada para a juventude. A Secretaria de Juventude, ela surge com um desafio muito grande, que é o desafio de cuidar de um pouco mais de 1,5 milhão de jovens num período pandêmico, que acelerou diversos processos que já vinham acontecendo. Então, os nossos índices de desemprego da juventude, por exemplo, são altíssimos. Quase 40% dos desocupados no Rio de Janeiro são jovens. Dentro da juventude, 19,6% dos nossos jovens nem trabalham e nem estudam. E é nesse contexto que nasce o Emprega Juve. A gente percebe nos primeiros 8 meses de gestão que a juventude tem um medo, né, de morrer pela questão da Covid-19, o anseio e o medo de ficar desconectado, né, em relação às informações de tecnologia e acesso também às comunicações, como a internet, e também ela tem a dificuldade, né, de se inserir no mercado de trabalho. Então, o Emprega Juve vem com essa demanda, né, de fazer com que o jovem da cidade ele retorne a sonhar por meio de oportunidades, né? E como Secretaria da Juventude, a gente tem uma grande missão da transformação social e da garantia dos direitos dos jovens na nossa cidade. O Emprega Juve tem 2 projetos como peças fundamentais, o Fala Juventude e o Papo de Futuro. Juntos, os 2 devem atender em 4 anos cerca de 20 mil jovens do Rio de Janeiro que vivem em situação de vulnerabilidade social. Para isso, um conjunto de ações para incentivar e auxiliar os jovens na engrenagem do mercado de trabalho. O programa foi lançado em abril, está na fase piloto. Em outubro, o trabalho começa a funcionar através de um edital público. A gente entende que hoje o jovem tem uma dificuldade, inclusive, de se enxergar em determinados espaços. A gente precisa que o jovem entenda como criar um currículo, como se portar numa entrevista, o que é o Enem, o que é o ensino superior, coisas mais simples assim. Então, primeiro, fazer o jovem voltar a sonhar. Segundo o jovem voltou a sonhar, agora como a gente capacita esse jovem de fato para ocupar esse espaço. Então, nesse segundo eixo, a gente tem as nossas várias formações. Nós tivemos, por exemplo, uma incubadora de startups como um dos nossos primeiros projetos. Esse é o segundo eixo. O jovem voltou a sonhar e é capaz de chegar lá. Agora a gente vai para o terceiro eixo, que é o nosso banco de vagas, pensando num ciclo completo para esse jovem. A Carolina participou da edição audiovisual do Fala Juventude. Aulas de fotografia, edição de vídeo, produção de eventos, formalização de empreendimentos e sobre o uso de drone. Ela diz que se surpreendeu com a equipe. Eu me identifiquei com cada um deles, a maioria pela história de vida, por ter vindo de uma família mais humilde, por não ter tido tanta oportunidade, por ter que correr atrás, por ter que buscar oportunidades. Porque tem gente que já nasce com oportunidade, né? E tem gente que tem que correr atrás. Então, assim, ao ver as histórias deles, como eles chegaram, o que a fotografia, o que o audiovisual, o que a comunicação social pode possibilitar para eles, eu vi que eu também poderia chegar lá, que eu também poderia fazer isso. O trabalho e o emprego, ele é essencial na vida do jovem, né? Um direito garantido no nosso Estatuto da Juventude, né, de 2013. E em 8 anos a gente percebe, né, que o Estatuto se consolida, mas só trabalho e a renda ela não é suficiente. A gente tem que trazer oportunidades também a nível de profissões e carreiras que muitas vezes esses jovens nem ousam a sonhar. Raquel, uma coisa que me chama muita atenção quando a gente faz aqui programas sobre a juventude é o engajamento de alguns jovens, entre eles você, por exemplo, que é super nova e tem já uma trajetória aí nesse campo. A gente vê também o Salvino, que tem uma representação hoje na secretaria e é jovem, tem 23 anos, jovens que estão preparados, engajamento preparado. E aí eu queria ouvir de você, com a sua experiência, como é que você percebe esse distanciamento com o jovem que não consegue chegar nesse lugar, né? Como a Caroline fala, muitos não têm oportunidade e quando tem oportunidade não tem preparo, né? Como é que você percebe isso aí na sua militância, né? Nessa temática? Obrigada pela pergunta. O Salvino é até mais novo que eu tenho 25 anos. A gente tem estado aí
em espaços, o Barão fala muito isso nas suas falas, a gente precisa ocupar os espaços. E para a gente fazer isso, a gente precisa de ter um ciclo completo, assim como ele falou também. A gente precisa chegar nos jovens. E aí, quando a gente fala de jovens, eu abro de novo. São muitas juventudes periféricas, pessoas com deficiência. Então, a gente precisa olhar com detalhe, uma lupa para cada uma dessas juventudes e fazer com que ela receba, por meio de programas, né? Como esse Emprega Juve e tantos outros, né? O próprio Dia Internacional da Juventude fez pontes. Hoje, eu trabalho porque eu fiz voluntário nessa área de embaixadores. Então, é um caminho que a gente vem traçando. É sempre importante a gente chegar nas pessoas que precisam, nos jovens de periferia, em todos os jovens, e dar instrumentos, ferramentas para que esses jovens cheguem no mercado de trabalho. Mas isso só não é suficiente. A gente precisa de uma articulação muito bem feita aí entre Estado e, enfim, as empresas privadas que possam estar empregando essa juventude. E eu ainda faço um outro parênteses que, felizmente, a gente no Dia da Juventude teve 2 embaixadores que estão em mandatos de vereadores nos seus municípios. Então, é o jovem começando mesmo a tomar esse espaço e outros jovens enxergando essas possibilidades. Então, enxergando o sonhar. Eu posso estar, sim, ocupando esse lugar, né, do legislativo, fazendo políticas públicas, fazendo projetos de lei para os meus iguais. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente está sempre buscando oportunidade, mas conectando essas oportunidades com aquelas pessoas que precisam. Então, a gente não pode falar de uma juventude, a gente tem que sempre abrir para o recorte de várias juventudes que existem hoje no país. E, Helena, voltando a falar aí de precarização, né, que me parece nesse momento que é um caminho sem volta, né? Como se a juventude, em sua maioria, não tivesse como realmente fazer diferente. E aí se mistura também muito com empreendedorismo, como se realmente o jovem que vai trabalhar com o aplicativo estivesse empreendendo em alguma coisa. Qual é a dimensão de futuro que se chega para esse jovem? Yasmin, essa questão é muito interessante, né? A gente, como a Raquel falou, né? A gente tem que sempre partir do pressuposto mesmo, da comprovação da realidade de que os jovens vivem situações muito diversas, muito desiguais. E a primeira delas, Yasmin, que a gente tem que lembrar, é que nessa faixa de etária de 15 a 29 anos, né, como o Estatuto define a juventude, na verdade, acima dos 18 anos, a grande maioria dos jovens já está no mundo do trabalho. São jovens trabalhadores, né? Então, a gente, quando às vezes pensa o tema da juventude, a gente pensa como que a gente apoia a entrada no mundo do trabalho. Essa é uma das dimensões da questão, né? De fato, e aí a questão da qualificação, da educação, né? Das formas de apoio à entrada. Mas a gente tem que olhar também para esses jovens que já estão no mundo do trabalho, muitos deles desempregados, como o Barão nos fez lembrar, né? Mas a gente, assim, 7 em cada 10 jovens no Brasil já está trabalhando ou procurando emprego, né? Ou já com várias experiências de trabalho e desemprego. E como você chamou a atenção, o grande problema que os jovens vivem também é isso, é a qualidade do trabalho que eles encontram, né? E você diz, às vezes a gente pensa, tem esse raciocínio de que o jovem encontra um emprego ruim porque ele não tem a qualificação, a experiência necessária. Mas, na verdade, a gente tem que olhar que há um movimento em que as transformações no mundo do trabalho, do mundo produtivo, geram empregos de baixa qualidade. E muitas vezes os jovens estão até muito mais qualificados do que aquilo que os empregos... Então, não é uma questão apenas do preparo do jovem, é de como o mundo do trabalho se abre para os jovens, né? E aí é que eu acho que também, quando a gente fala em políticas públicas, a gente tem que olhar para essa dimensão, né? Não só a preparação do jovem para entrar, mas que regulação a gente está querendo fazer, que fiscalização, que mundo do trabalho é esse, né, que existe para o jovem. E num programa como o que a gente está fazendo, que é de saúde, né, que com a questão principal da saúde, é muito importante a gente olhar, porque as condições de trabalho que se abrem para os jovens, às vezes, são muito ruins, inclusive do ponto de vista do desgaste da saúde, do excesso da jornada, das condições. Você falou dos entregadores de aplicativos, né, Yasmin? E isso talvez seja a coisa mais visível, né, a coisa que simbolicamente, inclusive na pandemia, mais apareceu,
que é essa falsa ideia da ideia de que eles estão num mundo livre dos constrangimentos do trabalho assalariado, porque podem fazer o horário que quiserem, né? Não tem, mas na verdade o que acontece é que eles acabam sendo submetidos a jornadas super extensas de até 15 horas, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de direito, sem base, né? Sem lugar para descansar, para almoçar, né? E o que mostra isso. Agora, eu não sei se é um caminho sem volta, eu acho que não. Eu acho que quando a gente entende que o mundo do trabalho também precisa ser regulado, também precisa ser controlado, né? Que as intervenções sobre as condições de trabalho que se oferecem aos jovens também são assunto do Estado das políticas públicas, a gente pode entender que é possível, sim, fazer resistências, lutas, transformações, exigir a aplicação dos direitos. E eu acho que os próprios jovens trabalhadores já estão fazendo isso, né? O movimento dos entregadores de aplicativos é uma amostra para a gente. O movimento dos trabalhadores de telemarketing no começo da pandemia, denunciando que não tinham condições, não tinham álcool gel, não tinham distanciamento, não tinham máscara, estão nos dizendo que também nesse assunto os jovens têm muito o que dizer e devem ser ouvidos, como o Barão, Raquel, e já falaram aqui tantas vezes, né? Eles têm que participar dessas definições de que tipo de trabalho se oferece ao jovem, né? Barão, a medida provisória 1045, ela toca na lei do menor aprendiz e na lei do estágio, né? E de que maneira, ao tocar nessas duas fontes importantes da legislação de proteção ao trabalho, ao início dessa trajetória no trabalho, essa medida provisória também compromete extremamente o futuro desse profissional? Bom, na verdade, esses dois impactos ali, né, tanto na lei do estágio quanto na lei do menor aprendiz, elas não aparecem só nessa medida provisória. Essa é mais uma tentativa do governo atual de avançar com uma agenda que expõe a população jovem a uma relação precária de trabalho, a esse contexto que a Helena pintava agora aqui para a gente compartilhar. Então, em primeiro lugar, isso é uma violação de direito adquirido. E a pergunta é por que a gente lutou por esse direito? Então, a gente tem que olhar para os fundamentos. É justamente porque a sociedade entendeu que essa proteção social era importante para que jovens fossem inseridos no mundo do trabalho de maneira qualitativa e, a partir dessa inserção qualitativa, sem uma relação precária de trabalho, numa integração, aí quando a gente olha tanto a lei de estágio quanto o menor aprendiz, entre escola e mundo do trabalho, afinal de contas, a vida ela é integral, ela não é dividida em fatias, como eu já mencionei anteriormente. A partir dessa inserção qualitativa, a gente tem um processo de desenvolvimento que é qualitativo, onde o jovem ganha, a família ganha, a sociedade ganha e a própria empresa ganha. Então, inclusive, quando a gente tem feito uma série de diálogos, até em debates com o setor privado nesse sentido, a partir do momento que você entende que, por exemplo, a finalidade de uma empresa privada é gerar valor para o acionista, ela também tem que ter a percepção que ela perde valor quando ela promove relações injustas de trabalho, quando as relações na cadeia produtiva dela também não são relações justas. Isso, inclusive, é um conceito que tem amplamente, apesar de uma movimentação, acho que paralela da classe política atual, mas até no mundo empresarial a gente vê um debate nesse sentido, até para essa mobilização contra a medida provisória 1045, a gente teve um conjunto enorme de empresas que também assinaram, empresas, sindicatos, associações, que assinaram compromisso público contra essa movimentação. Então, no final das contas, né, o resumo é que quando a gente ataca esses direitos, não é uma disputa política em favor da defesa de alguém, pura e simplesmente. É porque a sociedade já entendeu, já debateu isso, já entendeu que essa inserção qualitativa de jovens é um direito e é fundamental para que a gente consiga continuar avançando como sociedade e como economia. Então, a gente perde muito, ainda mais considerando que a gente vive essa maior geração de jovens da história do país e que se essa geração de jovens ela tem os seus direitos garantidos, investimentos garantidos, se ela tem essa proteção social, o país inteiro ganha, e não é agora. É o futuro comum de todas as pessoas, né?
Então, por isso a gente continua firme na luta, o Conselho Nacional da Juventude continua firme também nessa luta, nessa disputa, os movimentos sociais, organizações juvenis, a gente fala aí de mobilização jovem, existe até uma narrativa, a juventude está desmobilizada. Eu nunca deixei de ver a juventude mobilizada. A juventude permanece mobilizada, apesar do que tentam dizer. Então, a gente vai continuar nessa luta, sempre se reorganizando, sempre se formando e sempre presentes na luta, porque foi assim que a gente conquistou tudo até agora e é assim que a gente vai continuar lutando em favor da juventude do nosso país. Raquel, na sua fala anterior, você trouxe uma coisa que eu acho que é muito importante e que o nosso repórter também expressa na reportagem, que são as juventudes, são múltiplas juventudes, são múltiplas formas de vivenciar a juventude. Sendo que se pensa sempre numa trajetória que vai ali até os 29 anos, enfim, se coloca todo mundo no mesmo pacote. E aí, nesse engajamento que o Marcos trouxe, quando se pensa em juventude, como é que vocês diferenciam e imaginam trabalhar com essas diferenciações? Porque eu acho que isso é importante a gente trazer para quem está assistindo, né? O que se propõe para tratar isso? É uma pergunta excelente. Eu acho que é uma temática que a gente vem aprendendo, né? O Dia da Juventude, inclusive, né? Ano passado, por exemplo, nós não tínhamos nenhuma pessoa com deficiência no programa. Esse ano, 9%, né, dos 140 que participaram eram pessoas com deficiência visual, pessoas com outros tipos de deficiência também. Então, a gente está aprendendo aos poucos que a gente tem que abraçar as diferentes juventudes. E a gente precisa estudar e criar mecanismos para acessar essas juventudes. Então, todas as vezes que eu me apresento e que eu falo, eu sou a Raquel, eu sou uma mulher branca de 25 anos, tenho cabelos longos, estou usando uma blusa preta, escrita Juventude, Protagonismo e Ação. Então, é a gente criar mecanismos dentro das nossas reuniões, sejam online, sejam presenciais, dentro das nossas redes. Então, todos os nossos posts, eles têm que ter uma descrição para que isso chegue ao máximo de juventudes possíveis. A gente tem que ter, sempre que possível, o profissional que faz a tradução. Então, é importante que a gente crie essas ferramentas, crie esses caminhos. E a juventude se mostra muito preocupada com isso. O Barão está aqui de prova, nós temos um conselho com diferentes organizações juvenis, sejam elas do Movimento Empresa Júnior, do Engenheiros Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, escoteiros. Então, todos nós estamos reunidos para a gente aprender junto como incluir todas as juventudes. E por isso a gente tem aí vários representantes juntos pensando, né, nesse caminho que a gente quer trilhar daqui para frente. Então, a gente não quer deixar ninguém para trás. E eu acho que é isso muito marcante dentro, né, dos espaços que eu estou hoje. A gente está fazendo de tudo para acontecer mesmo, que as pessoas sejam inclusas e tenham as suas pautas aí levantadas e levadas também aos poderes e tomadores de decisão. Só assim, né, Raquel, que a gente consegue caminhar nesse sentido. A gente está chegando no final do programa e eu queria convidar vocês a gente fazer uma rodada final, porque a gente com certeza precisa entrar nessa proposta de diferenciar e buscar pautas cada vez mais mastigadas, porque não cabe dentro de um programa de tantas situações que a gente realmente precisa debater, e com certeza o Canal Saúde vai sempre voltar a esse tema. Mas eu queria fazer essa última rodada com duas questões para vocês. Primeiro, o que não pode ficar fora desse programa antes da gente terminar? Uma reflexão de cada um de vocês. E também o que motivou vocês a se engajarem pela juventude, com a juventude, como juventude. Barão, vou começar com você. Bom, eu vou começar pela última pergunta. O que me motivou a engajar com a juventude é porque eu fui um jovem alcançado por um programa com jovens. Eu sou carioca, vivo em São Paulo hoje, mas com 15 anos eu me encontrava numa situação completamente diferente. Eu estava sobre a tutela da justiça, tinha passado por um julgamento, numa medida socioeducativa, e eu fui alcançado por um programa com jovens, e aquilo foi muito impactante para mim, para a minha vida, na minha comunidade. Eu decidi que eu queria tentar alcançar outras pessoas, porque se tinha sido bom para mim, podia ser bom para outras pessoas também. E eu estou fazendo isso há 14 anos, quase 15 anos já, no Brasil, em diferentes lugares do Brasil, em diferentes partes do mundo, sempre com o compromisso de lembrar daquilo que foi feito por mim. Pessoas que nem sabiam qual era o meu nome e não sabem até hoje, e esse é o compromisso que eu levo para frente, compromisso da minha vida.
e que eu acho que não pode faltar algumas coisas. Mas eu lembro, na Conferência Mundial de Ministros e Responsáveis por Juventude, que eu tive a oportunidade de participar lá como membro do comitê diretor da conferência, uma frase foi muito repetida: nada para jovens sem jovens, tudo para jovens com jovens. Jovens, na história do Brasil, sempre foram protagonistas dos principais episódios de luta, resistência, de revolução, continuam a ser, e é importante a gente pensar que a juventude precisa estar no centro da estratégia de desenvolvimento do nosso país e, no caso do compromisso do Conjuve, a partir de uma política de Estado institucionalizada, para que a gente não fique vendido. Eu peço desculpa pela informalidade, talvez essa palavra, mas para que a gente não fique vendido a políticas de governo com uma visão deturpada do que é a sociedade, do que são as juventudes e qual é o lugar da juventude no nosso país. Barão, eu quero te agradecer demais compartilhar um pouco disso com a gente. Acho que uma história linda e realmente um exemplo, mais que um exemplo, né? Uma perspectiva de esperança realmente para os jovens que estão nesse mesmo lugar que você um dia já teve. Super importante você compartilhar isso. Muito obrigada. Raquel. Então, acho que eu também vou fazer a pergunta de trás para frente. Eu falo que eu levanto da cama todos os dias porque eu quero que as pessoas tenham as mesmas oportunidades ou mais oportunidades que eu tive, né? De conseguir enxergar um mundo amplo, de conseguir ter acesso a uma boa educação, de escolher, né, o que eu gosto de estudar. Eu milito aí pela causa da água e do saneamento. Então, eu acho que as pessoas elas têm que ter, pelo menos, né, o direito aí de estar sonhando com o que ela quer para o futuro, e a gente precisa dar instrumentos a essas pessoas. Então, eu levanto todos os dias pensando assim, hoje eu vou ajudar uma pessoa, hoje eu vou colaborar, enfim. E é dessa forma que eu vou aprendendo e construindo também a minha vida. E eu acho que essa questão que o Barão trouxe, com certeza não pode ficar de fora, nós somos protagonistas, nós estamos, sim, capacitados para fazer e acontecer. Então, todas as pessoas que têm a oportunidade de estar aí com o jovem, colaborando de alguma forma, faça isso, né? Dê esse palco para o jovem, dê essa oportunidade para o jovem, é muito importante para a gente recomeçar, né? Sair dessa trilha que a gente está indo aí do desemprego e virar essa chave. Eu acho que é isso. Obrigada, Yasmin. Helena, eu não te deixei por último, por acaso. Você é uma pessoa que está de mãos dadas com a juventude há algumas décadas já, e muito do que a gente tem hoje conquistado como legislação passou pela sua mão de alguma forma, com os jovens com os quais você se reuniu para fazer. Eu quero, em especial, agradecer a sua participação no programa de hoje e deixar com você o que te motiva a estar nesse lugar e qual é a importância de fazer parte dessa trajetória para você. Muito obrigada, Yasmin, por essas palavras de reconhecimento. Fico muito emocionada e com a oportunidade de conversar com as novas gerações também, né, nesse momento aqui desse programa, que eu acho que foi muito importante, né? Quando comecei minha carreira acadêmica, fazer meu mestrado, né? Eu vinha de uma experiência da minha geração juvenil, de luta no estudantil, de luta contra a ditadura, e quando eu começo a estudar, o meu tema de trabalho, que foram os punks e os darks, qual foi a questão? É de entender, né, que cada geração traz questões novas, né? O Barão falou, todos os jovens no Brasil sempre tiveram um papel protagonista, mas cada geração com questões que têm a ver com as questões históricas, a sua experiência histórica está sendo colocada. E isso foi para mim o mais impactante, né, em termos de interrogação intelectual, mas também de compromisso político, né, porque eu acho que é isso que me motiva, isso que me fez ficar ao longo de todas essas décadas muito ligada, porque eu acho que os jovens trazem questões, as questões atuais, as questões contemporâneas que a sociedade toda tem que com as quais a sociedade tem que se defrontar e produzir respostas, né? E acho que é isso que me manteve o tempo todo com esse interesse, com essa ligação e com esse compromisso de tentar ajudar a produzir as respostas, né? Junto com os jovens, né? E nesse sentido, Yasmin, que eu acho que não pode faltar, é exatamente a gente conseguir entender que
Que questões são essas que estão sendo colocadas por essa geração que está vivendo essa experiência inédita da história da humanidade, que é essa pandemia, né? Eu acho que é isso que a gente precisa e nesse sentido, assim, a minha pista é que justamente esses jovens das suas mais diversas formas e dos seus lugares desiguais estão colocando essa necessidade de a gente pensar na resistência à necropolítica, como alguns deles dizem, quer dizer, essa política que promove a morte, e fazer uma política de afirmação da vida e de proteção da vida, porque os jovens estão com as suas vidas ameaçadas de muitas maneiras. Então, eles trazem o tema que eu acho que se vincula muito profundamente ao tema histórico da área da saúde, né? Que é como a gente protege a vida, como a gente inclui os jovens, inclusive, nessa perspectiva da promoção da vida, né? Da proteção da saúde, da sua proteção da saúde física e mental. E a gente sabe que só é possível fazer essa proteção com uma perspectiva coletiva, né? Como a área da saúde, como o SUS. E, por último, eu queria dizer que talvez uma questão mais concreta é que a Mariana Rezegue, se não me engano, falou que os jovens sentem falta da presença do Estado, mas eu acho que os jovens têm uma demanda muito grande, uma percepção muito forte da importância das políticas públicas nas suas vidas, como o SUS. Então, talvez esse pudesse ser um tema, né? A gente vê como é que os jovens se relacionam, demandam as políticas públicas, o que eles estão demandando nesse momento, como saídas para a gente enfrentar essa crise terrível, multidimensional que estamos vivendo nesse momento. Muito obrigada, Helena. E olha, a minha diretora provavelmente vai me dar uma bronca depois, mas eu ainda vou trazer a participação da audiência, que é o nosso quarto convidado, a nossa quarta convidada. A Valdirene Militão mandou para a gente pelo WhatsApp a seguinte mensagem: precisamos investir na educação para que os jovens não sejam só executores e sim pensadores. Os jovens precisam de oportunidades igualitárias na educação, principalmente os jovens pretos e periféricos precisam de oportunidades, cursos gratuitos e de qualidades. E assim, eles e elas poderão fazer suas escolhas. Muito obrigada, Valdirene, por essa mensagem. Quero agradecer também Raquel, Barão e Helena por essa participação muito importante de vocês aqui com a gente, por fazerem acontecer esse programa. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje pela internet, um dos nossos canais parceiros. E eu vejo você na próxima semana. Até lá.